Em 2025, a Voz do Brasil completou 90 anos no ar. Criado em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, o programa se chamava A Hora do Brasil. É o programa de rádio de caráter oficial mais antigo do país ainda em execução, reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a importância e a história da Voz do Brasil. Nosso convidado é Fernando Oliveira Paulino, professor de Comunicação Social da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por vir participar aqui do Cidadania. Não tem como começar esse programa sem fazer a pergunta mais óbvia. 90 anos de Voz do Brasil. Qual é a história? Porque esse programa ele começou de um jeito e hoje ele já está de outro completamente diferente. Vamos fazer esse panorama? Vamos. Antes, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui na TV Senado, instrumento poderoso, vital e necessário para a promoção da comunicação pública, algo que dialoga com a Voz do Brasil, que é talvez o primeiro cartão de visita da comunicação pública no Brasil, visto que ele foi um programa criado originalmente na década de 30. Ele, antes até de se chamar Hora do Brasil, era o programa nacional, a partir de 38 vira a Hora do Brasil. Mais tarde, transformam o nome do programa em Voz do Brasil, algo que está bastante presente no nosso imaginário, nas nossas reflexões e que acompanha a população brasileira, sobretudo aquela que tem mais dificuldade de acesso à informação e que continua a ouvir o programa antes no seu horário tradicional, de obrigatoriedade a partir das 7 da noite, e hoje com a flexibilidade que faz com que as emissoras transmitam a Voz do Brasil entre 7 e 10 da noite. Acho que o principal ponto é que, ao longo do tempo, este programa se constituiu como um instrumento de prestação de contas, em alguns momentos até de diálogo com a população brasileira, mantendo esse caráter, por um lado, podemos dizer até de relações públicas, de promoção do governo, né? E por outro, também tem servido como um instrumento de reflexão e até há nele um desafio de como criar, nos tempos contemporâneos, uma maior diversidade e até uma maior utilização das tecnologias de informação e comunicação para que as pessoas consigam acompanhar o seu conteúdo não apenas pelas ondas do rádio, mas também pela internet, pelas outras plataformas digitais, né? Até porque tanto a EBC quanto a Rádio Justiça, a Rádio Senado, a Rádio Câmara têm utilizado a rede mundial de computadores como um canal para produção, distribuição e acesso ao conteúdo que é veiculado diariamente, né, de segunda a sexta, e que alcança pessoas que estão dentro das fronteiras nacionais, mas que também fora do Brasil costumam acompanhar esse programa agora completando, né, 90 anos e quem sabe continue também a existir por mais tempo. Quando ele foi criado, ele tinha um caráter muito mais oficial. Durou muito tempo assim, demorou para ele ganhar essa cara mais de comunicação pública que ele tem hoje, professor? Alguns estudos classificam em pelo menos 4 fases para a Voz do Brasil. A primeira de início do seu conteúdo, com uma preocupação de integração nacional, de também formação e consolidação de uma imagem não apenas do país, mas sobretudo do governo Vargas, né, que teve essa característica, principalmente no período entre 37 e 45, com a ditadura do Estado Novo, né? Aí depois acho que é possível encontrar, após esse período do governo Vargas, um momento de tentativa de renovação, a tentativa de alcançar novos públicos, que acaba sendo, de alguma forma, também interrompida pelo período da ditadura militar, que eu colocaria aí como uma segunda fase, né, assim, de promoção de um governo autoritário, por um lado, mas também um momento interessante porque, em algumas fases, sobretudo na década de 70, ao abrir espaço para discursos parlamentares, a Voz do Brasil acabava também possibilitando um certo discurso divergente, uma forma também da oposição, à época coordenada pelo MDB, encontrar uma janela para que seus discursos alcançassem uma população mais ampla. Depois a gente talvez possa falar de uma terceira fase a partir do período de redemocratização,
no qual há um esforço para que o programa tivesse um pouco mais de diversidade, não apenas com os conteúdos do Poder Executivo, mas também com o espaço oferecido, né, para o Poder Legislativo e, na sequência, para o Poder Judiciário, algo que vai dialogar com uma quarta fase, que acho que é possível de designar, pensando nos desafios que o programa tem hoje em relação à comunicação pública e às transformações tecnológicas, porque, como eu dizia, né, o programa ele continua sendo veiculado tanto pelas emissoras, né, de FM, em alguns casos ondas curtas, também antigo AM, mas também há, por parte das empresas, das organizações que produzem os seus conteúdos e também daquelas que distribuem, uma preocupação crescente hoje com o formato digital nos sistemas de produção, distribuição e acesso ao rádio, o que significa também verificar como coordenar o Poder Executivo Federal, que é responsável por uma parte significativa do conteúdo da Voz do Brasil, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, para que o programa alcance um formato digital, me parece, de uma forma um pouquinho mais coordenada, porque até me preparando para vir aqui conversar com você, Hermes, eu encontrei na internet o conteúdo geral do programa, diário, está disponível, mas também há, por parte do Poder Legislativo, a disponibilização do momento que é dedicado ao Senado e à Câmara, por parte do Judiciário, o momento que é dedicado ao Judiciário, e me parece que talvez no momento que o programa faz 90 anos, surge uma possibilidade interessante, tanto de organizar melhor esse material, esse acervo, como de alguma maneira também fazer uma espécie de arqueologia da Voz do Brasil e oferecer para as pessoas, não uma história oficial, né, mas mais uma espécie de enciclopédia, uma espécie de repositório de conteúdos marcantes e também, a partir disso, estimular com que esses temas, esses conteúdos, entrem na agenda da população de uma forma geral. Por que não servir esse material, por exemplo, como um conteúdo de pesquisa para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, ou mesmo para as universidades, especialmente para os cursos de comunicação. Então, eu vejo também nessa efeméride uma oportunidade muito interessante de análise do que foi feito ao longo dos anos e também de estímulo para um planejamento, uma programação em relação à Voz do Brasil que dialogue ainda mais com a diversidade e os desafios que nós temos e que dialogam e que se relacionam com toda a população brasileira. Professor, pelo que você está me falando, o que marca esses 90 anos de Voz do Brasil e até explica essa permanência dela, isso diante de televisão e de todos os avanços tecnológicos que a gente tem aqui hoje. Essa capacidade, essa mutabilidade, essa capacidade de se adaptar. É isso mesmo? Por um lado, sim. Agora, é claro que temos que compartilhar a sinceridade aqui e entender que há um interesse estratégico por parte dos três poderes em utilizar essa janela para prestar contas, para informar do que tem sido feito, não apenas por um interesse cívico, né? Acho que há aí também, por parte de parlamentares, por parte de pessoas do Poder Judiciário e mesmo dos governantes em escala federal, o interesse de utilizar desse canal como meio de fazer relações públicas, de informar o que tem feito e, com isso, conseguir um pouco mais de resultados políticos, né? Então, acho que são pelo menos duas características, essa adaptação, esse ajuste que dialoga com as transformações sociais, transformações políticas, econômicas, mas, por outro lado, também há um interesse significativo das pessoas que detêm mandatos de utilizar esse mecanismo para também fazer, no final das contas, promoção do trabalho que realizam. Agora, eu incluiria um terceiro elemento, digamos assim, nessa história, Hermes, que é a mobilização da sociedade ao longo dos anos por uma comunicação mais democrática, por uma comunicação pública baseada não apenas nos interesses governamentais, e esses movimentos ao longo dos anos conseguiram também, de alguma maneira, contribuir para que a Voz do Brasil e outros instrumentos de comunicação pública no país tivessem um pouco mais de espaço para a sociedade civil, para campanhas de utilidade pública, para uma utilização não apenas partidária, não apenas política, no sentido da competição eleitoral, dos conteúdos que são levados ao ar. Professor, vou pegar esse gancho da comunicação pública. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a comunicação pública e a importância dela.
A Constituição Federal estabeleceu no Brasil uma complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação. Então, tradicionalmente no Brasil, especialmente na radiodifusão, nós temos uma hegemonia, uma posição majoritária das empresas privadas de comunicação que detêm a maior parte da audiência e que, por consequência, tem na sua programação um interesse comercial, um interesse que não necessariamente se pauta pelo que a sociedade precisa saber em relação às instituições que produzem efeitos na nossa vida em sociedade. Então, pensando nisso, os constituintes, e também baseados em experiências nacionais e internacionais, criaram esse princípio que tem guiado a constituição de emissoras de rádio e de TV, em vários lugares do Brasil, pautados no interesse público e que têm, ao longo dos anos, produzido conteúdos que não apenas tenham esse interesse comercial, muito antes pelo contrário, tem interesses educativos, interesses cívicos, interesses legislativos, né? A TV Senado acho que é um bom exemplo disso, porque ao fazer o acompanhamento diário do que é discutido aqui no Senado Federal, tem condições de promover acesso à informação e também promover um direito que está estabelecido na nossa Constituição, que é o da liberdade de expressão, algo que dialoga com o nosso direito à comunicação, ou seja, grande parte dos veículos públicos de comunicação não apenas promovem o acesso à informação do que é veiculado, como também criam condições ou mais condições para que a sociedade encontre espaços para compartilhar o que pensa, o que deseja, às vezes até algumas contradições em relação à diversidade de pensamento com mais facilidade, ao passo que as emissoras comerciais e as emissoras estatais, no sentido de emissoras mais governamentais, por vezes estão mais amarradas, presas a interesses de quem as detém e também tem na sua grade de programação um compromisso por vezes maior com anunciantes, com acordos comerciais, do que necessariamente com os interesses e necessidades das pessoas que acompanham o dia a dia da sua programação. Eu fiz esse parêntese só para ficar claro para quem está em casa a importância da comunicação pública e, lógico, da Voz do Brasil dentro dela. Voltando aqui para a Voz do Brasil, 90 anos, será que ela chega aos 100 e já dá para fazer um vislumbre de qual caminho ela vai seguir com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, professor? Eu acredito que é muito possível que sim, né? O mundo tem se transformado muito em relação às tecnologias de informação e comunicação, mas me parece que daqui a 10 anos é possível que a gente se encontre novamente aqui para um debate, uma conversa celebrativa do centenário da Voz do Brasil. Agora, que Voz do Brasil teremos daqui a 10 anos é uma boa discussão, porque nesses últimos 5, 10 anos, por exemplo, surgiram várias tecnologias dentro da internet, por exemplo, que transformaram os processos, os fluxos das emissoras de comunicação, a forma como cada um de nós acompanha esses conteúdos. Então, me parece que é muito necessário até que a Voz do Brasil se adapte não apenas para os canais que já utiliza para suas transmissões, né, para o seu diálogo com o público, mas também pense em como dialogar mais com essas tecnologias, o que significa também, talvez, encontrar um planejamento um pouco mais intensivo em relação a que tipo de diálogo, que tipo de relação pode estabelecer com a população de uma forma geral. Então, ao longo do tempo, houve alguns esforços interessantes. No YouTube é possível encontrar situações nos quais os colegas que fazem, que têm feito, né, a Voz do Brasil, convidaram ouvintes para ir ao estúdio, abriram o canal de WhatsApp, criaram, né, e-mail de relacionamento. Agora, eu acho que talvez é essencial que os responsáveis pela Voz do Brasil pensem em conciliar tanto os canais tecnológicos que têm sido criados, como uma participação que seja ativa, na qual as pessoas que acompanham a Voz do Brasil, que se interessem pelo programa, também tenham ainda mais incidência sobre os conteúdos e, com isso, haja um diálogo produtivo entre órgãos do Estado, órgãos do governo, né, dos três poderes que tenham algo a dizer, com as necessidades que a população tem, sobretudo aqueles que utilizam com mais frequência a Voz do Brasil por meios analógicos e também pelos canais digitais que têm surgido com força e que certamente podem ser úteis para este instrumento de comunicação pública. Só para ficar ainda mais claro para quem está em casa, uma participação maior, mais interatividade, uma presença mais ativa do ouvinte.
Eu acho que até mais, viu, Hermes? Eu arrisco dizer que, sim, interatividade, interação é algo importante no contato entre o público e as emissoras as emissoras de rádio, TV, os veículos de comunicação. Só que, para além da interatividade, eu tenho pensado participação como partilha de poder até. Ou seja, por que não criar um conselho de ouvintes, criar uma espécie de ouvidoria dentro da programação do que a Voz do Brasil faz? Pode parecer meio utópico, mas eu acho que isso pode também criar outras formas de comunicação, de contato com não apenas a audiência, no sentido de pessoas que ouvem, que veem, mas também com o público, no sentido de alguém, né, de um conjunto de pessoas que tem algo a contribuir e algo a compartilhar e, com isso, aperfeiçoar os conteúdos que são desenvolvidos. Maravilha. A gente pensa rádio e aí pensa nas revoluções tecnológicas que a gente vem vivendo. Então, a gente já ouviu várias vezes, a rádio vai morrer com a TV, rádio vai morrer com o YouTube, rádio vai morrer com o podcast. Vai morrer mesmo a rádio? Um programa com a Voz do Brasil vai morrer? Você tem esse olhar de que, com todas as transformações que a gente está vivenciando, e a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica, inclusive com a inteligência artificial, é possível um programa como a Voz do Brasil, ou a rádio como a gente conhece, morrer, professor? Olha, talvez aquelas pessoas que previram tanto a morte do rádio, né, quanto do samba, tenham morrido antes desses dois importantes instrumentos de cultura e de comunicação terem acabado, né? Então, me parece que, assim, não numa visão muito otimista, mas numa visão realista, que é claro que tem havido transformações significativas, né? Se comparado à nossa infância, a maneira como a gente ouvia o rádio de pilha, né, o rádio num formato mais estático, hoje já não é mais assim que a gente consome conteúdo de áudio, né? Hoje existem outros equipamentos, como o aparelho celular, que servem, no final das contas, como uma espécie de rádio portátil, se comparado a 30, 40, 50, 90 anos atrás, né? Então, eu acho que se por um lado tem havido transformações significativas, isso não significa a morte dessa forma de produzir, acessar e compartilhar conteúdos, né? Então, eu entendo que uma visão mais realista é aquela que percebe essas transformações, dialoga sobre elas e até tenta entender o que pode ser feito dessas tecnologias com um melhor uso, com uma forma mais adequada, que seja mais útil para o acesso à informação e o nosso exercício do direito à comunicação. Professor Fernando, eu sei que além de pesquisar a comunicação pública, você pesquisa também muito a questão da revolução tecnológica que a gente tem falado aqui bastante, da inteligência artificial. É possível a gente já vislumbrar como vai ser o rádio com a inteligência artificial? Dá para a gente imaginar como vai ser o futuro? E aí, já falando, a Voz do Brasil do futuro com a IA. Olha, acho que é um grande desafio que, de alguma maneira, já tem sido colocado em prática, porque certamente as pessoas responsáveis pela produção da Voz do Brasil não apenas conhecem, como têm o potencial de utilizar essa ferramenta para sistematizar ideias, para, eu acho que até encontrar fontes, encontrar informações, comparar o trabalho que fazem com outros programas de dentro e de fora da comunicação pública. Então, acho que essa realidade que a gente está imaginando como futura, de alguma forma, está presente. Agora, os impactos dos desdobramentos da inteligência artificial na produção, né, e no acesso à Voz do Brasil são desafios interessantes de pensar, de planejar, de idealizar, né? Eu entendo que talvez um diálogo, não deixa também de ser uma tarefa importante, um diálogo com crianças e jovens pode ser até acentuado a partir da utilização da inteligência artificial e de outras ferramentas, mecanismos que, sobretudo, a internet tem oferecido, no sentido também, acho que de talvez pensar até em alternativas ou desdobramentos da Voz do Brasil alcançando estes públicos, né? Então, ao te ouvir aqui perguntar e pensando em voz alta, por que não criar uma versão também da Voz do Brasil dirigida a públicos específicos, públicos vulneráveis, né? Assim, não digo diariamente, mas e também estou querendo dar muito trabalho aos colegas, que eu sei que já são bastante atarefados, tanto, né, na EBC, quanto no Senado e na Câmara, mas por que não pensar em uma versão
versão da Voz do Brasil para crianças e jovens, ou uma versão da Voz do Brasil para o público mais 60, né? Ou uma versão da Voz do Brasil dirigida a direitos mais específicos e que ainda não entraram com a necessidade que nós temos na agenda nacional, já que o programa é cidadania, né? Por que não fazer a Voz do Brasil discutindo, por exemplo, direitos das mulheres, direitos dos gays, direito, né, de públicos mais vulneráveis, como quilombolas, indígenas, negros, pretos, etc. Então, acho que talvez essas possibilidades que a inteligência artificial e os desdobramentos tecnológicos que nós temos hoje possam ser vistos menos como uma ameaça, menos como um risco e mais como estímulo para desdobramentos que possam alcançar e estimular uma multiplicação dos públicos num programa tão especial como a Voz do Brasil e também em outros canais que existam, né, especialmente na comunicação pública. Olha, fiquei já sonhando com essas edições especiais. É uma excelente sugestão para você que está em casa aí. Ó, vamos cobrar do pessoal que produz a Voz do Brasil, viu, professor? Agora vamos pensar como ombudsman, explicando para quem está em casa. Ombudsman é o jornalista que faz a crítica do que você lê, do que você assiste, do que você escuta. Professor Fernando, como ombudsman, o que pode ser melhorado no programa, na Voz do Brasil? O que você sente falta? O que é importante acrescentar? Bom, eu entendo que há várias camadas, né? Uma em relação ao conteúdo, que dialoga com essa nossa questão anterior, né, de como encontrar uma maior diversidade, e é claro que essa é uma questão contínua, né, não tem uma resposta única, pronta, em relação a como alcançar audiências tão diversificadas. Agora, existem alguns caminhos, seja comparando com outras experiências de comunicação pública pelo mundo, dentro e fora da América Latina, né, para não falar só das experiências consolidadas nos países que já têm sistemas públicos de comunicação há mais tempo, a exemplo, né, dos países europeus. Então, acho que fazer uma reflexão contínua sobre o conteúdo que é veiculado é algo que pode contribuir com o conteúdo e também contribuir com o diálogo com as pessoas que podem ser mais ouvidas e criar, dessa maneira, uma retroalimentação. Agora, eu acho que também, para além do conteúdo, que costuma ocupar majoritariamente nossas preocupações, quando a gente discute, como você falou, veículos de comunicação, a partir de serviços de ombudsman, de ouvidoria, etc., acho que é preciso também permanentemente pensar em como criar condições que alcancem um público de uma maneira mais diversificada, o que significa pensar na inserção e no acesso digital e analógico do público, né? Então, acho que o que cria também uma preocupação em relação às transmissões que são desenvolvidas, né? A usos que são feitos da internet, como eu comentava agora há pouco, né? Eu acho que é possível coordenar um pouquinho melhor a disponibilização dos conteúdos que são oferecidos, ou seja, além de colocar, por exemplo, o conteúdo da Voz do Brasil na página da EBC, por que não utilizar outras plataformas, a exemplo do YouTube, a exemplo do Spotify e outras, né, para a divulgação desses conteúdos, não apenas os fragmentos que têm sido colocados no ar, né, ou seja, criando uma forma até mais atraente para que o arquivo esteja ali acompanhado de alguma imagem, acompanhado, né, de algum saiba mais. Então, me parece, né, de novo, não querendo dar muito trabalho para os colegas da EBC, mas também colocando a Universidade de Brasília à disposição, para quem sabe a gente pensar no projeto nessa direção. Porque não criar ali uma página que tenha tanto o passado, uma espécie de repositório, como o presente em relação ao que tem sido feito, os arquivos, né, os programas que são levados ao ar, e também reflexões futuras sobre a Voz do Brasil, criando ali uma espécie de consulta pública permanente, um fórum, digamos assim, de ideias que pode ser útil, claro que filtrando com as devidas cautelas, né, mas que pode ser útil para o aperfeiçoamento do programa e também para o aperfeiçoamento da programação que é levada ao ar, porque certamente essa interação e essa maior participação do público pode ser bastante útil para o aperfeiçoamento da Voz do Brasil, por um lado, mas também para a criação de outros conteúdos e a criação também de outras formas de interação e participação com o público. Professor, antes da gente encerrar, uma pergunta simples. Em 2018, a gente teve esse projeto de lei que se tornou lei e flexibilizou o horário da Voz do Brasil. O senhor entende como positiva essa flexibilização?
Olha, a minha posição individual, né? Não falo aqui como uma posição majoritária, mas eu entendo que a permanência da obrigatoriedade, por um lado, e a flexibilidade, por outro, foi um encontro de interesses interessante diante do que se podia fazer naquele momento, porque a partir dos anos 90 se acentuou uma campanha contra a obrigatoriedade da transmissão da Voz do Brasil, algo que já se remonta ali, que se remonta aos anos 30, né? No começo do trabalho que a Voz do Brasil desenvolvia, a obrigatoriedade que se estabeleceu naquele momento, mas que ganhou força nos anos 90 e que criava interesses aqui no Congresso Nacional para que ela fosse abolida de uma forma, vamos chamar assim, abrupta, né? Por um lado. Mas, por outro, também preciso levar em conta que, sobretudo nos centros urbanos, esse horário das 7 às 8 da noite era um horário bastante estratégico para as pessoas que estavam voltando para casa e que precisavam de informações sobre trânsito, sobre questões ligadas a possíveis problemas de mobilidade, né? Então, me parece que essa solução quase que salomônica, né, foi inteligente e fez com que a gente conseguisse estimular com que as emissoras encontrassem, a depender dos seus públicos e das suas possibilidades, o melhor horário para a sua veiculação. E também, né, eu acho que aí trouxe essa flexibilização uma outra tarefa, que é garantir que cidadãs brasileiros tenham condições de acessar a internet para que, independentemente do horário, também possam alcançar os conteúdos que são veiculados no momento que tenham mais necessidade e condições de ouvirem esses conteúdos, né? Então, eu acho que associada a essa decisão de 2018, que depois foi sacramentada pelo STF, é essencial que pensemos em políticas públicas relacionadas ao acesso digital para que também a população tenha, especialmente na internet, uma outra possibilidade de acesso à informação e direito à comunicação. Maravilha, professor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, mais uma vez, por essa oportunidade. Queria parabenizar a TV Senado pelo trabalho que tem realizado e vou seguir acompanhando Cidadania em casa como telespectador, enviando sugestões também para que vocês melhorem ainda mais esse programa. Por favor, vou cobrar essas sugestões. Obrigado, professor. Esse Cidadania está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.